Olá a todos, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma devocional do dia, né? Devocional do dia de hoje, dia 2 do 12 de 2023, né? Já estamos aí no finalzinho do ano. E a devocional se encontra aqui em Lucas, o capítulo 6, versículo 20, que diz, o título é As Bem-aventuranças. Versículo 20. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Amém? Aqui é o Senhor Jesus falando, né? Quando fala ele, levantando os olhos, viu os seus discípulos e disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Porque ele chamou seus discípulos de pobres. Não que eles eram pobres materialmente, né? De coisas, eles eram pobres de espíritos, pois toda pessoa que vai até Cristo, ela reconhece a sua pobreza espiritual, ela reconhece a sua miserabilidade, ela reconhece que é pecadora e que é falha e que precisa de um Deus para ser salvo. O nosso Senhor Jesus é Deus, ele veio aqui para a terra para nos dar a vida eterna, e só serão salvos aqueles que reconhecem que são pobres de espírito, que precisam de Deus para serem salvos. E nosso é o reino de Deus. Nós que o aceitamos, que recebemos ele na nossa vida, em nosso coração, para ele ser o nosso Salvador e o nosso Senhor. Porque de nada adianta a gente querer Jesus só como Salvador e não o Senhor das nossas vidas. Muitas pessoas querem Cristo como Salvador. Ah, Jesus, eu quero que você me salve, mas não mande na minha vida. Eu faço o que eu quiser. Não. A gente, para ter a salvação, precisa ter Jesus como Salvador e Senhor. Ele tem que mandar na nossa vida. Ele que tem que conduzir e comandar a nossa vida, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Nós não sabemos como conduzir as nossas vidas, pois quando a gente anda pelos nossos próprios passos, a gente só quebra a cara, né? Mas quando a gente coloca o Senhor Jesus no controle de tudo, quando a gente obedece os mandamentos dele, quando a gente obedece as ordens do nosso Deus, a nossa vida é trilhada por um caminho de salvação, né? De santidade, pois quando a gente recebe Jesus, a gente tem que se separar das coisas erradas que a gente fazia. Tudo que era errado a gente tem que deixar para trás e viver uma nova vida com Ele. Pois quando a gente recebe Ele, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Então nós vamos deixando aquela velha prática, aquele velho eu, e o Espírito Santo vai nos transformando numa nova criatura. A gente vê ali testemunhos maravilhosos de pessoas que faziam tudo o que era de errado no mundo, mas quando eles reconheceram que eram falhas e pecadores, quando eles receberam a mensagem do Evangelho na sua vida, eles reconheceram que eram pobres, que eles não eram nada sem Jesus. Nós, sem Deus, não somos nada. Nós precisamos do nosso Senhor Jesus para tudo na nossa vida. Deus é o Todo-Poderoso. Ele quem nos criou. Ele nos criou para que a gente tivesse comunhão e vida com Ele. E um exemplo de que, quando o homem toma suas decisões pela sua própria conta, né, pelos seus próprios desejos, quebra a cara, foi lá no começo de tudo com Adão e Eva. Deus falou para eles que não podiam comer daquela árvore. Deus fez um mundo lindo e perfeito para a humanidade, mas o homem preferiu trilhar os seus próprios passos e por causa disso, por causa da desobediência deles, eles não quiseram obedecer a Deus, eles preferiram ouvir a voz da serpente, eles preferiram ouvir o seu próprio eu. E eles, devido à desobediência, trilhou por caminhos errados, né? Infelizmente. E por causa daquele ato, né, de desobediência, nós todos pagamos a conta. E hoje o mundo vive da forma que está aí. Era para todos nós vivermos no paraíso, numa paz, numa alegria e felicidade. Mas Jesus queria que a gente tivesse essa intimidade com Deus novamente. Então ele veio, se sacrificou, morreu pelos nossos pecados e fez uma aliança novamente com Deus, de nos ligar novamente ao nosso Deus. Então quando a gente reconhece
esse sacrifício que Jesus fez na cruz por nós, quando a gente recebe Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós passamos a ter comunhão com o Pai e nós passamos a ter vida eterna com Ele e nós iremos herdar o reino de Deus. Amém? Que essa palavra possa ter tocado a sua vida e seu coração. Se você ainda não recebeu Jesus em sua vida, que você venha fazer parte desse reino. Jesus te ama. Jesus ama a todos. Ele morreu por toda a humanidade. Você é precioso. Você tem uma alma que é preciosa aos olhos de Deus. E o diabo luta todos os dias para querer afastar a gente de Deus. Mas quando a gente busca ao nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos fortalece. Ele é a nossa força, pois nós sozinhos não conseguimos. Nós precisamos dEle para poder vencer as batalhas da vida e vencer o inimigo e conseguirmos entrar no reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e seu coração. E não foi por acaso que você passou por esse vídeo. Amém? Seja abençoado pela palavra de Deus.